justamente no dia 4 de julho, né, dia da independência. Mesmo com parte dos republicanos relutando, a gente acompanhou desde a segunda-feira passada até a quinta-feira todos esses percalços da OBBB. Nós tínhamos mais de uma dúzia de republicanos que eram contra, e aí a gente começou aquele movimento de lobby até que finalmente todos, ou grande parte deles necessária, foram convertidos para o lado da aprovação. No fim das contas, o lobby falou mais alto, né? O pacote fiscal ele avançou, ampliando o teto da dívida e reacendendo a discussão sobre a impressão de dinheiro, meus amigos. Juros e sustentabilidade econômica. E para quem não viu, esse foi o momento em que a OBBB ela foi assinada pelo presidente Donald Trump. Está aqui, deixa eu colocar com áudio para vocês aqui na tela. Vamos lá? Eu compartilhei aqui esse momento no meu Twitter. Inclusive, se você não me segue no Twitter, me segue lá no Twitter. Vamos lá? Então temos aqui, ó. Eu coloquei, mais uma vez, a história foi escrita. E a pergunta que fica é: o que nos aguarda nos próximos anos? Essa que é a questão. E aqui está o momento que a OBBB ela foi assinada. E o Mike Johnson deu para ele um martelo para ele celebrar a aprovação do One Big Beautiful Bill com aquele martelo, né? Ele perguntou: vocês estão prontos? Estamos, capitão! Tenham um ótimo momento todos, muito obrigado. Isso aconteceu no dia 4 de julho, dia da independência. Isso aqui, nós vimos a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Se você acompanhou isso aqui ao vivo, você viu a história sendo escrita diante dos seus olhos. E como eu escrevi lá no meu Twitter, a pergunta que fica é a seguinte, né? Mais uma vez a história foi escrita e a pergunta que fica é: o que nos aguarda nos próximos anos depois da assinatura da OBBB, meus amigos? E o dia mais simbólico para isso acontecer, né? Dia 4 de julho, tudo isso para declarar, abre aspas, a vitória econômica, fecha aspas, prometendo crescimento, empregos e patriotismo econômico. Só que aí a pergunta que fica é a seguinte: Yuri, mas e agora? A One Big Beautiful Bill foi aprovada. O que acontece? E o que está sendo ignorado? O que está em jogo aqui nesse contexto? Cara, vamos lá. Falar com exatidão o que vai acontecer depois dessa OBBB ainda é complexo, porque o sistema ele é composto de várias nuances, né, que podem ser flexionadas ao longo do tempo. Mas o que é esperado pode ser dividido em algumas categorias. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nesse exato momento. A primeira delas, né? O Tesouro, meus amigos, ele vai começar a emitir a dívida. Esse é um efeito que muito provavelmente vai começar a acontecer, porque nós vamos começar a aumentar. Nós tiramos o teto, quer dizer, o Biden já tinha tirado o teto, né? Agora a gente tirou o teto do teto, podendo expandir essa dívida em até 5 trilhões ou até mais de 5 trilhões de dólares nos próximos anos. Então o Tesouro ele vai ser obrigado a emitir essa dívida, né? Para bancar os novos gastos e cortes de impostos, o Tesouro faz o quê? Ele emite novos títulos públicos, que são os Treasuries. E aí, meus amigos, para a gente entender, primeiro você precisa entender como que o governo se financia. Você sabe como o governo americano ele se financia? O governo, meus amigos, ele se financia, né? Principalmente quando a gente fala de governo americano, ele se financia
da questão do sistema de serviços. Você vê que o PIB americano ele é composto do setor de serviços. O setor de serviço, o consumo americano é o que faz girar a roda da economia, o que faz girar a mola, né, que faz com que a gente siga à frente no neoimperialismo americano. É o consumo, é o serviço, é o que faz girar a economia. Só que tem um problema. Tem um problema. Quando o governo começa a gastar mais do que arrecada, que é quando a gente tem um rombo no cofre público, que é o que você está vendo aqui, nosso querido cofre público com um pequeno rombinho, né? Um pequeno buraquinho, né? Um rombinho pequeno. Quando o gasto, o déficit, ele fica maior do que o GDP, maior do que o PIB, maior do que o Produto Interno Bruto, quando o que está saindo se torna maior do que o que está entrando, o governo ele precisa pegar dinheiro emprestado. E é aí, meus amigos, nesse momento, que ele precisa fazer algo. Yuri, como que o governo ele pega dinheiro emprestado para tentar mitigar esse rombo aqui, ou minimamente colocar um esparadrapo? Como é que se fala a palavra? É esparadrapo? É esparadrapo? É assim que fala? Me corrijam os professores de português. Para colocar aqui uma cobertura, um band-aid nesse rombo. Você sabe como é que faz? Como é que faz, meus amigos? Emitindo títulos da dívida pública, né? Chamados de treasuries, conhecidos também como T-bills, notes e bonds. Ou seja, investidores, bancos, fundos de investimento, governos, pessoas comuns como eu e você, compram esses títulos e recebem juros periódicos, que são os benditos rendimentos dos títulos. E o governo, meus amigos, ele promete devolver o valor principal no vencimento. Lembra? Tem os títulos de 10 anos, tem os títulos de 30 anos, tem os títulos mais curtinhos. Você empresta o seu dinheiro, né, para o governo, você compra aquele título, e por você financiar a dívida do governo, como cidadão, ou como empresa, ou como banco, ou como um fundo de investimento, você ganha um rendimento daquele título. Correto? E você recebe o valor total daquele investimento que você fez no vencimento daqueles 30, 10 anos ou num período mais curto, né? E assim o governo ele vai se financiando com quem? Com você que está comprando aquela dívida, com o banco, com o governo, com os fundos de investimento, com as nações também que estão investindo, comprando aquela dívida. No entanto, meus amigos, isso gera um grande problema. Qual que é o problema? Isso vai inundar o mercado com dívida. E dívida, abre aspas, deixa eu botar as aspas aqui que eu esqueci, nova. Dívida nova. E pode pressionar, preste bem atenção nessa palavra aqui, os juros longos para cima. Yuri, eu não estou entendendo, está um pouco complexo. Me explica melhor isso? Eu vou destrinchar para até uma criança de 5 anos entender. Preste muito bem atenção nisso. Ou seja, se a demanda ela não acompanhar essa enxurrada de novos treasuries que serão emitidos, o que vai ter que acontecer? Os preços dos títulos eles vão cair e os juros eles vão subir, porque o governo precisa oferecer mais para atrair compradores. Ou seja, as pessoas não estão querendo comprar os títulos da dívida. Os chineses estão despejando, os japoneses estão despejando. Muitas nações estão vendendo esses títulos ao invés de comprarem os mesmos. E aí o que acontece? Os juros do rendimento ele precisa subir para que esses títulos se tornem mais atrativos. E quando os juros, quando os rendimentos dos títulos sobem, naturalmente há um desinteresse no mercado de cripto, no mercado tradicional, no mercado de renda variável, porque se torna mais proveitoso você colocar o seu dinheiro numa renda fixa a um juros maior, né? E você tranca o teu capital ali naqueles juros de 10, 30, ou num período mais curto, né? Que você faz aquele contrato com o governo dos Estados Unidos. E qual que é o risco disso, né? Isso pressiona os juros longos. Lembra dos juros longos que eu falei aqui atrás, ó? Uma dívida nova que pode pressionar os juros longos é aqui que a gente encontra
o problema, o risco, né? Isso pode pressionar os juros longos. Quais são os juros longos? O nome já diz, são aqueles juros de maior tempo. Lembra? Títulos de 10 anos, títulos de 30 anos, 10 years, 30 years, né? Para cima, o que pode gerar alguns efeitos, né? Distintos, né? Pode gerar 4 efeitos distintos, mas que convergem entre si. E quais são eles? O primeiro deles, tá? O encarecimento do financiamento privado. Se o juro está mais alto, nós teremos, consequentemente, um encarecimento do financiamento privado. Hipotecas, crédito corporativo, ou seja, as coisas ficam mais caras. O aumento disso piora a qualidade de vida. Segundo ponto, isso dificulta o crescimento. Quando o juro está muito alto, isso dificulta o crescimento econômico. Terceiro ponto, isso cria instabilidade nos mercados, que foi o que a gente acabou de falar. O mercado ele não vai querer se expor ao risco se ele pode ter um lucro bom, relevante, num lugar aonde ele tem um risco reduzido, né? E o quarto ponto, que é o que a gente vai destrinchar aqui, né? Que é o ponto de virada nesse contexto. E qual que é o ponto de virada nesse contexto? É justamente quando a gente começa a impressão de dinheiro. Isso pode forçar o Fed a entrar em cena, comprando parte dessa dívida. Por quê? Se você disponibiliza vários treasuries, você inunda o mercado com treasuries, e as pessoas não estão comprando, mesmo nos auctions, nos leilões, mesmo com juros subindo, as pessoas não estão comprando. As nações, os governos, as empresas, os fundos de investimento não estão comprando, então o que precisa ser feito? O Fed ele é forçado a entrar em cena. E aí a gente vê a maquininha de imprimir dinheiro, né, tocando, fazendo aquele... Olá, tradeiro! Quer ter acesso a análises de ponta e conhecer todas as nossas técnicas? Então saiba que temos grandes novidades. Estamos em parceria com 2 grandes corretoras, BitGet e Bybit. Com ambas, você pode aproveitar o plano Smart Trader, que é 100% gratuito. Como funciona? Basta criar sua conta em qualquer uma dessas corretoras usando o nosso link de afiliado, verificar sua identidade, fazer um depósito de $100 e realizar um trade. Com isso, você ganha acesso a lives semanais exclusivas no nosso Discord, cheias de análises e estratégias detalhadas. E atenção, se você optar pela BitGet, você também desbloqueia um benefício exclusivo, cashback de 20% em bônus para trading sobre o primeiro depósito feito. O melhor de tudo, os lucros gerados com esses bônus podem ser sacados normalmente. E se você quer levar seus conhecimentos ao próximo nível, o plano tradeiro é perfeito para você, seja através da Bybit ou BitGet. Como tradeiro, você terá desconto de R$100 na mensalidade e acesso a mais de 70 horas de aulas completas, além de acompanhar uma carteira 24 horas que reflete nossas operações ao vivo no mercado. Então, tá esperando o quê? Escolha sua corretora, clique no link na descrição e venha fazer parte da comunidade mais técnica do Brasil em Crypto Trading. Observação: consulte a disponibilidade de vagas no plano tradeiro.